Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast e podcast esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu vou entrevistar dois profissionais de educação física. Primeiramente, Flávio Henrique da Silva, presidente do Instituto Recicle Esporte, e Wagner Rogério da Silva, diretor do Instituto Brasileiro de Floorball. Sejam bem-vindos, meus amigos. Olá, Fábio, obrigado. A gente está muito agradecido de estar fazendo parte hoje desse bate-papo aqui, poder esclarecer mais aí o pessoal em relação aos nossos projetos. Maravilha. Bom dia, Fábio. Magnífica a iniciativa de trazer o pessoal do esporte. A gente está muito honrado de estar aqui e a gente convida aos espectadores para participar conosco aí nessa jornada aí que vai ser muito legal. Maravilha, meus amigos. Antes de falar propriamente do floorball, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, das origens, da trajetória esportiva, da carreira acadêmica, do caminho do ouro de vocês. Vamos começar pelo Flávio primeiro. Maravilha. Eu sou professor de educação física, né? Formado em Mogi, na UMC, né? E a partir de lá, fui para o esporte por conta da trajetória, né? Do professor de educação física que nós tivemos na escola. Depois eu me enveredei para a área das lutas, do judô, né? Hoje eu sou faixa preta de judô. Trabalhei com isso durante muito tempo. Fui fazer o curso de educação física, né? Por conta dessa trajetória no esporte. Depois eu fui fazer o mestrado, né? Hoje eu tenho mestrado em ciência do movimento humano. E agora, ultimamente, eu estou trabalhando na parte de gestão esportiva, né? Fiz o curso pela FGV, né? Na área da gestão esportiva, e agora a gente está trabalhando com essa ideia do floorball, né? Na parte de tentar fomentar essa modalidade a nível nacional. E também acabei trabalhando na parte de gestão ambiental, né? Para poder entender mais sobre os nossos processos, que a gente vai conversar daqui a pouco também, né? Legal. Você, Wagner, eu sei que você jogou basquete, né? Bom, é isso mesmo. Eu sou atleta de basquete, né? Na verdade, a gente começou essa história do basquete. Eu e o Flávio estudávamos na mesma escola, né? E nosso professor de educação física nos incentivou, né, a começar a praticar o basquete, né, a nível escolar, e eu enveredei pelo caminho do basquete e acabei é, disputando campeonatos de alto nível, né? Morei e joguei defendendo algumas equipes por alguns estados do Brasil e também alguns países fora. E retornei, foi quando o Flávio me convidou para fazer parte do projeto, né? O projeto do Floorball, que já tinha iniciado lá na Universidade do Brasil, onde ele lecionava. E desde então a gente está full time, né? Minha área é a área da saúde, né? Fisioterapia. E agora estou graduando também em gestão esportiva e de lazer. Legal. Qual que era a tua posição no basquete, Wagner? Eu jogava na posição 4, ala pivô. E Né? as equipes que você... Eu passei por Sport Recife, Suzano, Corinthians, é, Seleção? Paysandu, seleção só universitária. Universitário. Seleção Legal. universitária foram longos anos aí de muito aprendizado, muita competição e eu resolvi colocar toda essa vivência, essa expertise a serviço do esporte, né? O esporte eu sou prova viva que o esporte Salva, né? transforma vidas. Verdade. Gente, e o floorball, tá certa a pronúncia? O que que significa? O que que é esse esporte? É isso mesmo, é o floorball. Floorball é um esporte parecido com o hóquei no gelo, né? Literalmente quer dizer bola no piso, né? Floorball, bola no piso, bola no chão. Ele parecido com o hóquei no gelo, só que em vez de jogar no gelo, joga numa quadra poliesportiva normal, uma quadra escolar, né? O piso escolar. O atleta não precisa usar patins, ele joga de tênis, né? E no lugar do disco, que é o puck, a gente usa essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha furadinha Que aqui, legal. né? Tem 23, 20, de 23 a 27 gramas.
né? E o atleta, ele usa o taco, né? Isso aqui é a ponta do taco que a gente usa, né? Então tem o cabo, né? Então isso aqui é a ponta do taco, então ele vai conduzindo a bolinha e tenta fazer o gol, né? Ele é muito próximo, que a gente fala, do futebol, né? A gente fala até pra garotada que é jogar o futebol, só que usando o taco, né? É plástico, É né, esse plástico, é material, plástico, né? é plástico injetado. Oficialmente, É oficial, é. Isso é o entendi. material oficial, né? Um plástico injetado, que é o material. O floorball é um esporte de origem, né? De origem canadense, né? É, só que hoje ele é mais desenvolvido e fortemente desenvolvido nos países europeus, né? Finlândia, Suécia, Suíça, Noruega, né? A Federação Internacional fica na Finlândia. É, Qual é o país do floorball hoje eu hoje? posso dizer que é a A Finlândia. Finlândia? Finlândia é o país. Tanto é que esses países, eles vêm lutando muito para enquadrar o floorball como esporte olímpico. Porque seria a grande chance deles ganharem uma modalidade olímpica em esportes coletivos, né? Legal. Porque eles são as sumidades dentro de lá, é casa cheia todos os jogos, né? Nas partidas. Faz parte da grade escolar, né? Para a grade universitária. Hoje o floorball ele já está no World Games, né? Que são aquelas modalidades que ainda não são olímpicas, que nem o basquete 3x3 ficou durante um período, né? Uhum. O floorball faz parte do World Games, né? E também faz parte do Special Olympics, né? Os jogos focados para pessoas com deficiência intelectual e também nos Jogos Universitários Mundiais, né? O floorball já faz parte da grade. E tem Copa do Mundo de floorball, Tem Fábio? Copa do Tem? Mundo do Floorball, Mundial, né? Tem o Mundial Sub-19, né? E adulto, né? Masculino e feminino em anos intercalados de um para o outro, E né? como é que o Brasil se sai nessa daí? Não, ainda não temos representante. Infelizmente, ainda Entendi. não tem nenhum representante sul-americano nos jogos, nos campeonatos mundiais, né? Quem sabe, né? Estamos trabalhando para isso. Quem sabe um dia a gente consiga ter uma equipe representando o continente nessas competições internacionais, né? A gente vem trabalhando para isso, né? Legal. E onde praticar o floorball em São Paulo, Wagner? Então, a gente está nesse caminho de construção de um centro de referência, né, para que as pessoas consigam praticar o floorball. Tem um centro onde parecido com onde tem futebol salão, onde tem voleibol e basquete, que se torne referência para a prática de floorball. E a gente está nessa construção, né? Só complementando o que o Flávio estava falando, o floorball hoje ele é praticado em mais de 90 países, né? Ao redor do mundo. E por isso já começou-se o movimento olímpico, né? Para se tornar um esporte olímpico. E é um esporte que tem tudo a ver com a nossa vivência esportiva, com a nossa forma de praticar o jogo coletivo, né? Então, essa transferência de conhecimento, de habilidade, ela facilmente é transferida por floorball. É, Você perguntou de seleção, a gente está nessa construção, nesse nível, esse nível, apesar de ao ano que vem a gente completa 10 anos de existência, né, do projeto, e a gente está passando do nível escolar para a construção do nível Esportivo, mais competitivo. de alto rendimento. Então, são duas equipes, pelo que eu entendi, um esporte coletivo, né? Que É, disputam entre si e o objetivo é fazer o gol, é esse é o isso? objetivo, né? A bola na rede também? O jogo ele Exatamente. acontece na quadra, né? Em volta da quadra a gente tem uma arena que fecha o espaço para a bolinha não escapar, igual no hóquei mesmo, né? A trave ela fica dentro do espaço de jogo, o jogador pode passar por trás da trave Tem também. goleiro Tem também? goleiro. O goleiro é o único que usa o capacete para Entendi. poder jogar, porque ele joga abaixado. Ele joga sem o uso do taco, né? Porque no hóquei, no gelo, o goleiro também usa o taco. No floorball, o goleiro joga só igual goleiro de futebol mesmo, só que E usa a bolinha o machuca capacete. quando Não, não, acerta? ela é levinha, né? Levinha, né? Parece ser Ela é bem tranquila, né, para jogar, né? vazada. É. O único que é autorizado dentro das regras a tocar a bola com qualquer parte do corpo é o goleiro. O único também autorizado a jogar abaixado, né? E sendo que o taco ele não passa da linha da cintura, né? Para preservação da integridade física dos participantes, haja vista que o jogador de linha não usa capacete nenhum e nenhum outro equipamento de proteção, né? E quantos jogadores enquadra? São 5 jogadores na competição oficial, são 5 em linha e mais o goleiro.
né? Então são 6 6 com goleiro. jogadores, né? Mas a gente consegue, a gente O tem goleiro tem adaptado. uma área determinada para o Tem uma goleiro área. ficar, ele pode sair da área Ele pode sair da área, contanto que ele mantenha um contato dentro da área. Então ele pode, estando o pé dentro da área, ele pode sair para pegar a bolinha fora da área. e vale gol de goleiro? Não vale porque tem que só vale gol com Com o taco, né? taco. Sim, mas se ele chutar de... Não. Não vale. Não. Não Tem vale. uma particularidade em relação à reposição de bola do goleiro, né? Quando ele defende a bola com as mãos e ele vai fazer a reposição, parecido com o futsal, como era o futsal, né? Você tem que lançar a bola e bater na sua meia quadra de defesa para depois ir pro ataque, né? Você Ela não tem que consegue lançar quicar? ela ela tem que Entendi. quicar na quadra de defesa. Legal. É. Bom, o primeiro quadro do nosso programa é o Conta Comigo. Onde que está o floorball em São Paulo? Nos parques, nos centros esportivos, nas escolas? Onde tem o maior número de praticantes? Nós temos uma parceria muito forte, né, com o Centro Paula Souza, com as ETECs, né, onde nós realizamos aí vivências nas ETECs e algumas ETECs vêm desenvolvendo a modalidade, né, dentro, né, a ETEC de Itaquera, Vila Formosa, né, Osasco, Bogazian, então algumas ETECs vêm desenvolvendo a ETEC de esportes, né, então vem desenvolvendo a modalidade com os alunos, né, porque o nosso foco primeiro levar essa modalidade para os professores de educação física das escolas, né? Fazer com que eles conheçam e comecem a desenvolver a modalidade. E Legal. também estamos levando agora com alguns municípios, estamos fechando alguma parceria com alguns municípios para criar esses centros de referência para a gente poder ir fazendo as vivências e poder destinar essas pessoas para a prática regular da modalidade também, né? Legal. Aproveitando o ensejo, então vamos para o Investe em Mim. Quais são as empresas apoiadoras do floorball hoje aqui em São Paulo? Quem que tá com vocês nessa caminhada aí? Na Vocês têm verdade, patrocinadores, na apoiadores? verdade a gente tem alguns apoiadores locais, né? Que a gente é da Zona Leste de São Paulo e o trabalho que a gente está fazendo agora focado no campeonato, que o Flávio vai falar daqui a pouco, que vai acontecer a partir de agosto desse ano, a gente está nessas conversas. Alguns já fecharam, né? Que é o banco de permutas. O Flávio vai falar mais para frente. E inclusive, eu quero abrir aqui o convite para as empresas que queiram conhecer nosso trabalho e apoiar nosso trabalho, né? Que está em fase de expansão, com conversas iniciadas em 18 estados, né, da federação, com algumas federações já instituídas, né? Federação do Estado de Santa Catarina, de São Paulo, né? De Brasília e outros estados também que a gente está implantando a federação, né? É um sistema que a gente abre as conversas, faz a abertura das conversas, filia esse delegado, essa pessoa responsável no estado para fazer parte do Instituto Brasileiro de Floorball e nesse meio a gente faz a construção para a institucionalização das federações locais. Quantas são as federações hoje? Hoje no nós Brasil? estamos com entrada aí constituída, nós temos 3 constituídas, São Paulo, Rio e Santa Catarina, né? Mas a gente está com abertura para levar o projeto para 18 estados. Que legal. Já bem conversado, alguns já com algumas ações que já se iniciaram, né, em universidades ou escolas, né? Mas outras a gente está para levar a proposta ainda também para a gente implementar. Mas são 18 estados que a gente vem conversando. Em cada um desses estados, como o Wagner falou, o primeiro passo nosso é ter um representante do Instituto dentro do estado. Aí a partir dele, né, que a gente colocou ele como um delegado do Instituto. Aí, a partir dele, a gente vem fazendo um projeto de fomento da modalidade, né? Então, a gente já iniciou essa conversa aí. Ontem mesmo a gente estava conversando com o pessoal do Piauí, que tá aderindo ao interessado. projeto, né? Sim. Paraíba, Pernambuco, né? No Acre. Então, a gente está avançando aí para Expandindo. expandir a proposta. Uma confederação ainda não existe, né? Ainda Ainda não. não. Ainda não. Está num processo A aí. federação mais forte é a de São Paulo. Hoje é o que tem um trabalho mais, né? Agora a gente conseguiu um projeto de lei de incentivo em Santa Catarina, que a gente vai conseguir avançar bem também o projeto lá na cidade de Gaspar e Blumenau, né? Então lá vai começar um trabalho forte ali também.
No Rio de Janeiro está um projeto que está iniciando na cidade de Resende, aquela cidade de Resende, Coati, esses municípios aí, eles estão começando a pensar na gente implementar o projeto lá. Legal. E esse material, Wagner, onde que a gente encontra? É caro? É barato? Não, Como é que não. funciona? A gente tem um parceiro, né, que comercializa o material, né? Ele confecciona e comercializa esse material. Tem uma particularidade assim bastante legal que o Flávio também vai falar, que é mais pertencente ao Instituto Recicla Esporte, né? O projeto era um projeto dentro do Instituto Brasileiro de Futebol, que depois foi transformado em uma startup e depois foi instituído o Instituto Recicla Esporte. É um projeto bem interessante, focado na sustentabilidade, aliado ao desenvolvimento e fomento esportivo. Então vamos lá, Flávio, explica para nós aí o que é Então, o o... que que acontece, né? Quando nós começamos a difundir essa questão da modalidade, o projeto ele começou na Universidade de Itaquera, né? A antiga Unicastelo, né? E lá, com os alunos, criamos um grupo de estudo com os alunos, onde tudo começou em 2017, né? Grupo de estudo Floorball Floorball Paulista. Paulista, com os alunos do curso, pensando em criar mercado de trabalho para eles em torno de uma nova modalidade esportiva, né? Então a gente começou a trabalhar com isso e nós só tínhamos um kit de material que nós compramos, né? Porque o material é importado. E o material estava se desgastando. E um dos alunos do desse curso, desse grupo, ele era, ele era alunos universitários, né? Sim. universitário, Do curso de Educação Física. Isso, eu era professor do curso, né? Na disciplina de esportes coletivos. Então, aí um desses alunos falou, professor, eu fui ferramenteiro, eu tenho como produzir isso aí. Eu falei, é mesmo? Que Opa, legal. então bora lá. E aí investimos. Hoje nós temos a ferramenta para produzir o material. Isso avançou muito o projeto, né? Porque a gente consegue fornecer o equipamento. Só que mesmo a gente produzindo material já nessa etapa, algumas dificuldades apareciam, né? Principalmente com as escolas públicas. Porque como o nosso foco era a escola, nós visitamos muitas escolas. Já foram mais de 200 mil pessoas que tiveram contato com o nosso projeto, com as nossas Legal. ações, né? Entre escolas, universidades, clube, Fundação Casa, né? Então a gente tem as escolas técnicas, né? Então a gente já rodou bastante, né? A gente fala rodamos o trecho, né? Para apresentar a As modalidade unidades do SESC, do né? SESC também, né? Do SESI. Do SESI. Vocês têm ideia da quantidade de praticantes de floorball Não, hoje em agora São Paulo? que Uma já não, estimativa? que já fizeram a vivência é esse número aí, né? Entre dos agora com a 200 prática mil? 200 mil pessoas. com a prática regular ainda porque a gente precisa facilitar o acesso ao equipamento, ao material, né? Então o que começou a acontecer? A gente vai fazer a vivência na escola. Você que é professor de educação física aí, você que é professor de educação física, quer fazer parte do projeto, pode contactar a gente. A gente vai até a sua escola, faz a vivência com os alunos, né? Com os professores na universidade. E a escola já ganha o material? Então, aí que tá, aí que é o segredo da coisa, né? O que que acontece? As escolas tinham dificuldade de comprar o equipamento, né? Apesar de não ser caro, né? Um kit de material hoje não vai gastar mais do que R$ 5.000, né? Com taco, bolinha, todo o Você teria que material. importar. Não, esse Não, material esse nosso, esse material. material nosso. Só que a gente percebeu que as escolas tinham as demandas delas, né? Então, o que que a gente começou a fazer? A gente começou a lançar uma campanha de sustentabilidade para a gente coletar o óleo saturado, o óleo de cozinha. Então, o que que a Legal. gente faz? A escola, a gente já tem os parceiros porque vão fazer isso conosco, né? Então, a gente coleta o óleo saturado, o óleo de cozinha e entrega o equipamento para o professor poder dar Bacana. continuidade na modalidade. No final de 2018, nós participamos de um prêmio de inovação tecnológica no esporte, né? E aqui em São Paulo. E ficamos, de 46 projetos, com essa ideação nossa, nós ficamos em segundo lugar. Aquilo deu um start. Falei, puxa, o negócio é bacana. Vamos pensar mais sobre isso. Aí eu fui fazer gestão ambiental para entender mais esse universo, né? Do Plano Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos. A gente percebeu que existe uma possibilidade de monetizar por ali.
Então, foi daí que nós criamos o Instituto Recicla Esporte, né? Qual que era a ideia, qual que é a ideia do Instituto Recicla Esporte? Fazer a gestão ambiental e, a partir desse movimento da gestão ambiental, gerar recurso para a gente promover e fomentar esporte. E esporte no geral, né? Não só o floorball. O floorball é uma coisa que a gente precisa entregar e quer entregar, que é o nosso carro-chefe. Então, a gente começou a fazer diversas ações nesse segmento, né? Uma dessas ações foi criar uma parceria, né, com o Senai Maramato. Hoje nós temos uma parceria com o Senai Maramato, o coordenador do curso de polímeros lá, o Fabiano, uma pessoa fantástica que nos dá apoio aos nossos projetos, né? Ele desenvolveu lá com os alunos do curso, né, com o TCC dos alunos do curso, uma liga polimérica a partir de resíduos sólidos, né, de plástico reciclado, que é justamente esse material aqui. Então, hoje a gente tem um material produzido a partir de resíduos sólidos também, que está dentro da proposta do Instituto Recicla Esporte, que é realizar essa parte de gestão ambiental e, com isso, poder promover a questão esportiva, né? Então, a gente criou um ecossistema dentro das nossas instituições, né? Tanto do Instituto Brasileiro de Floorball, quanto a Federação de Floorball do Estado de São Paulo, quanto a Catarinense, né? Quanto o Instituto Recicla Esporte, para a gente poder fomentar essa questão ambiental. Através dessas ações de gestão ambiental, a gente criando um recurso recorrente para a gente poder indo fomentar as modalidades. Então, quando nós temos a possibilidade de apresentar o projeto para um município, né, para uma escola, a gente sempre apresenta partindo desse aspecto da sustentabilidade, né? Para a gente, então, a gente fala, vamos construir um projeto junto? Vamos. Como que funciona? Então, a gente vai, faz a vivência, faz o curso, né? Capacita os professores da cidade em relação à modalidade e vem implementando essa questão da sustentabilidade, né? Para a gente poder trabalhar. Só para complementar aí que o Flávio tá tentando explicar aí para nossa audiência, é, que nada, a gente não inventou a roda, né? O que a gente faz é pensar a educação numa forma mais ampla, né? Mais global, aproveitando pautas importantes que estão em voga aí no momento, né? A questão climática, a Educação, questão esporte, ecologia, sustentabilidade, exatamente. sistematizamento. Justamente o que as empresas hoje precisam, né? Precisam dar essa resposta para a sociedade nesse sentido. Então, nada mais, o Recicla Esporte nada mais é que uma instituição meio, o Instituto Recicla Esporte, né? Que faz esse meio campo em relação à sustentabilidade, né? A entregar o ESG, né, das empresas, também é focado nas ODS, né, e só que com um foco diferente, de voltar para a sociedade o fomento do esporte, né? Essa que é a proposta. E esse material, esses equipamentos que vocês produzem em São Paulo, no Brasil, ele tem certificação internacional também? Todas as medidas e formas deles estão sendo tudo oficial. Que legal. É tudo oficial, tudo medida, dimensões, tudo oficial. Até mesmo a arena, né? Porque eu comentei no início que a quadra é fechada com uma arena de 50 centímetros de altura, né? Para a bolinha não escapar. Essa arena também é produzida a partir de material reciclado. São placas ecológicas, né? Plásticas também? São material plástico ecológico, né? Nós temos uma arena que ela é feita com aquelas embalagens Tetra Pak, né? Num processo de laminação e extrusão. Então a gente construiu a arena com material ecológico também. Que Né? legal. Então a Então proposta utiliza o alumínio da caixinha? Não entendi. o processo que ele. Porque essa embalagem longa-vida, ela tem 7 camadas de material, né? Entre plástico, papel e alumínio, né? Então ela é triturado quando é recebido, não é isso, né? Triturado, aí ele vai numa máquina que separa o papel que vai para o encartolamento do plástico e alumínio, e esse plástico e alumínio ele passa no processo de pelletização para virar matéria-prima de novo, e aí vai para o processo de extrusão. E aí isso faz a placa que a gente faz a arena, né? E as traves?
As redes. As traves também. As traves é feito com material, com extrusão de material plástico, né? O kit Também. completo É, mesmo. Exatamente. a ideia é a gente entregar um projeto totalmente sustentável, um esporte totalmente sustentável, né? A gente está nesse processo de construção. Tudo que a gente pensa é nesse segmento. E se a escola tivesse que importar isso, qual seria o custo? O custo seria Altíssimo, né? Bem mais alto, viu? com a alta do dólar também, Uhum. ia inviabilizar. Então não Ia tem trazer desculpa para não dificuldades. introduzir E o dentro do floorball curso, nas a gente escolas, né? fala que não é por falta de material que não vai fazer, né? Dentro do curso de capacitação que nós damos também para os professores, a gente tem uma oficina onde a gente ensina os professores a construírem os tacos com os alunos, né? Com bambu, né? Que a gente pede para não usar nem cabo de vassoura, nem cano de PVC, porque quando quebra pode virar uma arma, machucar, né, na hora do jogo. Mas o bambu é tranquilo, então a gente usa bambu, aquelas Eucatex, né, aqueles fundos de armário, Dá para garrafa, improvisar. a gente ensina a fazer o material, a bolinha, a gente usa aquelas bolinhas de piscina que a gente passa fita Fiz isolante para isolante. dar o peso, até chegar no peso aproximado. Então a gente dá todas essas dicas, Suporte. suporte para o professor, né? E até legal, né? Que aí ele envolve outras disciplinas também, professor de artes, né? Para Construtivismo puro, poder, né? para não ter a desculpa de não fazer. Não, eu quero fazer. Ah, enquanto não recolheu o óleo saturado para ter o material oficial, vamos construir os tacos, vamos fazer A uma ideia, oficina, a entendeu? ideia é a gente promover, ajudar o professor dentro do seu campo de atuação ali da comunidade, né, escolar, Uhum. envolver também interdisciplinarmente, né, a comunidade escolar e oferecer uma oportunidade de engajamento, uma vez que os alunos, né, que as crianças e os adolescentes se interessem para jogar, para praticar o floorball, né, de forma mais permanente, até E que é se para todas cons... as idades? Sim, Conseguiu segurar o taco e correr atrás da bolinha, já tá valendo, entendeu? exatamente. A gente tem um Legal. taco menor, né, também para as crianças, para os pequenos, é um taco de 70 sem o cabo, né? É menor para eles para poder facilitar o jogo, né? A terceira idade também joga fantástico. A gente tem que até tomar cuidado com a terceira idade, porque eles se empolgam, né? Entendi. Eles veem a bolinha e se empolgam. Para quem Cuidado, nunca, toma cuidado com as quedas, É. né? para quem nunca praticou floorball e vai praticar a primeira vez, quem está praticando, o foco é a bolinha, então a tendência é que Todo todo mundo vai mundo para vá para cima da cima da bolinha, bolinha. né? Até se ambientar né, com o equipamento, com as dimensões da quadra, e aí depois Tem normaliza, né? posições também, Tem os também, Tem, jogadores. tem tem toda uma também. questão tática, né? No primeiro Entendi. movimento, quando nós vamos na escola, a gente deixa o pessoal bem à vontade, deixa jogar. Depois, quando vai na segunda, na terceira vez, eles já eles vão entendendo que tem que levantar a cabeça para olhar onde está o jogador, que aí, a dinâmica, né, de você trabalhar com taco bolinha, então a pessoa fica muito preocupada no taco bolinha, não olha o atleta, o amigo, né, para passar a Sim. bola. Mas depois que eles entendem ali, aquela relação taco-bolinha melhor, aí eles começam a levantar a cabeça. Aí a gente consegue começar a inserir as questões táticas do jogo, né? Então não tem lateral, tem lateral? Tem. Só se sair por cima É, da arena. Ah, Se a entendi. bolinha sair por cima da arena, repõe a bola em existem, jogo em alguns pontos existem determinados seis na quadra. pontos. Existem na quadra do floorball 6 pontos específicos com marcações na linha de gol, né? Dos dois lados, das duas traves e no meio da quadra também. Então tem 6 pontos onde quando a bola ultrapassa a arena, né? a- a- o time adversário, o time oposto que colocou a bola para fora, coloca-se a bola ali naquele ponto e aí se reinicia o jogo a partir daquele ponto. E quais são as posições dos jogadores em quadra? Então, a gente tem as posições, elas são muito volantes, né? Que nem no futsal, né? Então, Uhum. mas normalmente a gente tem um jogador sempre que joga da intermediária para frente e o restante sempre na parte de defesa e meio campo, Meio, ataque, né? Aí tem os Entendi. dois laterais, né? E Os geralmente os alas, tem o alas. É meio, igual, meio o sistema de jogo campo. é muito semelhante ao do futsal. é, é Né? uma, um, A é, gente tenta deixar próximo disso para facilitar o entendimento também, né? uma particularidade do jogo também é que a área de trás do jogo, da trave, também é a área livre de jogo, né? Igual o Walk. hóquei No hockey, mesmo. é. Então a gente também chama atenção e que é,
para as pessoas que estão praticando pela primeira vez, a tendência é chutar no gol e desistir da bola, como se a bola saísse, né? Não, aí a gente orienta também que a parte de trás, ela faz parte do jogo e ela batendo na arena tá Diferente do valendo, Uhum. futebol, né? diferente do A futebol. gente tá acostumado muito com futebol, né? Exatamente. Acho que saiu, mas Mas o isso, jogo segue, né? isso com orientação nossa, eles acabam, em pouco tempo também, eles acabam entendendo essa dinâmica. Legal. Bom, o próximo quadro do nosso programa é o Toca o Hino, né? Nesse quadro a gente homenageia algum ídolo do esporte. Quem para vocês seria o Pelé do floorball aí, mundialmente falando? A gente tem pouco contato ainda assim com os atletas de fora, né? Uhum, Apesar de ter alguma relação com alguns projetos que a gente está iniciando algumas conversas na Espanha, na França, né? Que a gente tem alguns contatos lá. Mas a gente não pode deixar de agradecer, né, uma pessoa que foi fundamental para a gente chegar nesse ponto, né? Que foi a pessoa que apresentou o projeto para a nossa instituição, né? uhum. Que foi o professor que já não está mais entre nós, né? Mas a gente precisa deixar registrado o professor Flávio Ezequiel, né? Que professor de educação física também, lá do Itaim Paulista, ele que foi a primeira pessoa a apresentar a modalidade para esse grupo de alunos lá na universidade na época da. Então, foi uma pessoa importante para a gente E poder onde ele chegar. descobriu o Então, ele, floorball? Ele ele é foi desse, jogador? ele é desse, o floorball está no Brasil há mais de 30 anos, Nossa. né? Só que era feito por um grupo só de pessoas, né? Da Zona Sul, foi o pessoal da Suíça que trouxe, né? Então, é um pessoal mais fechado. O Ezequiel foi garoto nessa turma. Aprendeu nessa turma, né? O presidente que nós temos lá em Santa Catarina também era desse movimento, né? E a partir daí ele criou uma empresa, né? E depois de formado em educação física, começou a trabalhar com a modalidade. Então, ele que levou lá para a universidade, na época, esse conhecimento da modalidade, né? E aí, em conversas, a gente constituiu todo esse projeto aí, Que legal. né? Então, a gente tem que agradecer essa pessoa que, para a gente, foi importante dentro desse processo também. Bela menção honrosa. É, e a gente já tem parceria com outros países internacionalmente, com Suíça, com Finlândia, com O pessoal anda Holanda. provocando a gente, né? Entendi. Falou, e aí, vamos, né, tendo condições, iremos. Temos o pessoal da República Tcheca, né, que eles têm um trabalho fantástico com o paradesportivo, o floorball paradesportivo, né, então, dentro do paradesportivo, além para pessoas com deficiência intelectual, né, que é o que está mais avançado, também tem para cadeirantes, né? Tanto para cadeira mecânica quanto para cadeira eletrônica, né? Então, existem essas duas modalidades ainda que a gente consegue avançar. E eles estão doidos para a gente participar lá. Só que ainda a gente já fez algumas ações com pessoas cadeirantes, né? Mas ainda a gente não tem um trabalho conciso para criar uma equipe para levar para fora ainda. Mas existe essa possibilidade. A gente tem uma parceria hoje, um dos nossos diretores do Instituto Brasileiro de Floorball é um coordenador internacional. Esse coordenador internacional é o professor Everton, que está na Espanha. Ele trabalha num clube de futebol na Espanha, ele é preparador físico lá, né? Foi meu aluno aqui na Drummond, na faculdade Drummond, e hoje ele está trabalhando lá. E ele é o nosso contato lá. Ele está articulando na região ali de Valência para a gente levar é, alguns atletas e professores para fazer intercâmbio, né? Então a gente está com esse movimento com ele lá e também um movimento com Kleber na França, também com esse mesmo propósito, né? De levar para a gente fazer intercâmbio lá, né? E tem outras conversas que a gente veio fazendo, né? Essa semana, dois dos nossos diretores estavam na Coreia, né? Conseguiram fazer contato lá com o pessoal, então a gente já criou uma relação também. Aqui na América do Sul, os outros locais também ainda está muito iniciando também, né? Tem algum O movimento, Snyder, né? né? Tem Sim. alguns movimentos na Colômbia, na Venezuela,
né? Na Bolívia, na Argentina, né? Então tá todo mundo nesse processo inicial de construção da modalidade. E América do Norte? Você falou que surgiu no Canadá. Lá Então, o o pessoal esporte pratica lá, mais, né? No Canadá e nos Estados Unidos são os lugares na América onde o floorball está mais avançado. E os dois países, inclusive os dois países participam dos campeonatos mundiais, né? Isso. Tanto feminino como masculino. A legal. gente que aqui na América do Sul que a gente precisa correr É, para a gente poder estar Quanto mais representável desenvolver, também. melhor, né? exatamente. E a gente em conversas no nosso grupo, né? Que a gente chama do nosso núcleo duro, é, a gente enxerga a perspectiva de que o Brasil, a depender de como a gente conseguir esse fomento a nível de Brasil, por ser um país continental, ele vai contribuir bastante nessa corrida olímpica, inclusive, né? A depender do número de praticantes que a gente conseguia, né, colocar para. Quanto mais adeptos, melhor, né? Melhor, né? Exatamente. E o Centro Paralímpico Brasileiro? Vocês já apresentaram a modalidade para eles? Ainda não. Ainda não tivemos a oportunidade. Apesar de eu ter ex-alunos trabalhando lá, a gente ainda não teve a oportunidade de levar essa prática para lá. Mas pelo menos já é uma vivência, né? E aí a Sim. gente vem construindo. Quem sabe aí, logo, logo a gente consiga trabalhar nesse segmento também. Seria bem interessante, né? Sim. Trabalhar Sem com os dúvida. cadeirantes. Para É. substituir o patins, né? Uhum. Sem dúvida. Mas é bem dinâmico. Né? E com a cadeira, com a cadeira eletrônica, né? É legal que mesmo se a pessoa é paraplégica ali, ela pode prender o taco na cadeira para jogar. Então Uma é bem vantagem. Não, inclusiva, né? existem diversas possibilidades, né, de adaptação Daria e para de criar fazer várias categorias, Uhum. né? várias categorias, conforme a lesão, né? Sim. E o floorball dá para jogar em todo lugar, né? Nós já tivemos oportunidade de fazer juntos as ruas de lazer, né? E você viu como o pessoal se diverte, se É curte, bem então é recreativo, bem né? recreativo também, né? Verdade. Fizemos alguns Para além, projetos em parceria, né? Com o é, programa Rua de Lazer, quando eu Uhum. fui coordenador do programa. Virada Esportiva A também virada virada fizemos juntos. esportiva, esportiva. Muito exatamente. legal. Para além do esporte competitivo, né, é importante que o floorball esteja ocupando os espaços no esporte de participação. E aí, uma vez que a quantidade de pessoas praticando vai aumentando, né? Essa vai contribuir muito para essa construção enquanto desporto, né? Então, pode ser uma brincadeira. E ele é facilmente adaptado em qualquer Em qualquer local, né? lugar. Já Tem, fizemos no Na gramado grama, né? sintético, né? ético. Fizemos Já na fizemos na areia, praia. em todo lugar. Fizemos numa tribo indígena. E nos Já parques em São Paulo não pegaria, né? pegaria, Ibirapuera, pegaria. Já fizemos Alagoas. lá, fizemos algumas, né? Algumas No ações Portinari, né? no Cândido Portinari, nós fizemos uma ação bacana. Que aí junta todo mundo, né? O legal é quando você montou a arena, começa a vir todo. É. É simples jogar, né? A modalidade é simples de jogar, né? Por isso que agora nós estamos nesse processo aí, né? De iniciar algumas ações na área desportiva. A gente já vinha fazendo competição no início do processo, né? Fizemos alguns eventos na área desportiva, Inclusive um no Centro um Olímpico, no né? Centro Olímpico, fizemos um torneio lá, um campeonato, uma etapa da Copa Paulista. E paramos por conta da pandemia e a gente vai retomar esse ano esse processo aí de competição. Legal. Vamos agora para o aposta de ouro. Quem que vocês acham que vai ser campeão do mundo aí na próxima Copa de Floorball? É a Finlândia, é a Espanha, é a França? A disputa sempre fica entre Suécia, E Suíça e Finlândia. Finlândia. É, Dinamarca vem correndo por trás, né? Polônia. Polônia tem uma equipe forte. Os Estados Unidos promete, né? Estão trabalhando bastante. A gente pensou que o Los Angeles ia apontar o floorball como um esporte olímpico. Mas eu acho que eles ficaram com medo da Finlândia. De perder. Porque a grande, né, eles colocaram um esporte que é até menos praticado do que o próprio floorball no mundo, O o lacrosse. lacrosse, né? Eu não Porque conheço. o lacrosse é aquele que tem a redinha que o pessoal joga assim, com a bola, que é um Vai ser esporte de esporte olímpico em contato, Los vai ser Angeles. esporte olímpico em Los Angeles, né? O Olha Brasil só. nem, né, tem pouco, existe projetos de lacrosse no Brasil, mas, né,
Se a gente for comparar a nível mundial, assim, eu acho que o floorball está mais avançado do que o lacrosse. Mas acho que eles não quis correr risco, né? Para garantir a medalha deles, que eles são a sumidade na modalidade, né? E os canadenses, não tem chance? Também. São É que, fortes, é né? que assim, ó, como nesses países da América do Norte, o foco, inclusive o floorball é usado como esporte base pro hóquei no gelo, o foco deles é mais o hóquei no gelo, né? Em No idades Canadá, em né? formação, tanto no Canadá como nos Nos Estados Estados Unidos, Unidos né? também. E aí é diferente desses três países na Europa, né? A Finlândia, a Suécia e a Suíça, que focam mesmo no floorball. Inclusive, alguns jogadores profissionais de floorball desses países, eles vão jogar a liga de hóquei no gelo, né? Porque a habilidade que eles desenvolvem É gigante, é. Então tem muitos é fora atletas do que comum, estão na Liga Americana, que são na Liga Americana de São hóquei oriundos. de gelo, que são oriundos do floorball europeu. Mas aí tem que aprender a patinar, né? Pois Aprendendo a é, patinar. Essa é né, uma é, das dificuldades. Mas como são países frios também, o pessoal tem Ah, essa tem muito cultura, contato, né? é. Já Mas tem não essa tem cultura. floorball sobre patins, né? Não, ainda não Não, está desenvolvido não. isso, não tem. Floorball. Aí é o walk É in o line, walk né? Seria line, né? O walk in line, O né? que já existe, né? Uhum. E financeiramente para o atleta praticar o floorball, É, mundo afora, o esporte dá para fazer a vida? não, se for para Para esses esses lugares, desses locais, três com países, certeza. Eles vivem sim, exclusivamente da Pra isso. modalidade. sim. Lá é casa cheia, casa cheia. Inclusive o floorball nesses países ele faz parte da grade escolar, né, do ensino básico. Então toda criança pratica o floorball nesses países. Por Hum. isso eles estão no topo, né, eles são referência no esporte. Porque desde criança eles, assim como Convivem com a modalidade, assim É, como no como a gente é no Brasil futebol. é o futebol, lá é o floorball. Legal. é muito bem. E aí a gente tem essa luta, né? Vamos ver se, quem sabe, né? A gente trabalhar esse processo nosso da questão da sustentabilidade. A gente quer chegar nesse patamar de começar a criar uma renda para as pessoas envolvidas no projeto, né? Esse primeiro torneio que nós vamos fazer agora em agosto, ele já tem essa promessa de pelo menos levar uma ajuda de custo, uma situação financeira para o dono da equipe, né? O representante da equipe. A gente colocou ele como chefe de delegação. Então, E bolsa atleta para os praticantes, não é possível conseguir? o A Bolsa Atleta é partir, muito focado nos esportes olímpicos, né? Então, enquanto ele Ainda não não é virar olímpico, esporte né? Que olímpico, pena que não é, se tornou o olímpico em floorball ele vai Los passar Angeles, por né? um processo igual tá passando aí o break, né? O skate mesmo, né? Enquanto não virar olímpico, a gente tem essa dificuldade, né? De acender outros recursos, né? O skate é olímpico, né? Então, é o que eu tô mas há falando. pouco Depois, tempo, Ah, né? sim. depois que o skate virou olímpico, né? Você viu. Abriu-se um mercado que antes não, né? É Antes verdade. você via um menino com skate e falava, sem fazer nada ali. Hoje não, hoje é atleta. O skatista sofreu muita discriminação, né? Discriminação é Hoje louco. Meu eles são irmão. atletas, né? Exatamente. Mudou de patamar. Por quê? Uhum. Virou olímpico. Então a gente tá nessa seara aí, né? Estamos na luta, né? Quem sabe um dia virando olímpico. A esperança é que, não, como não entrou no quadro de Los Angeles, né? Quem sabe na Austrália entre, né? Que a Austrália tem um floorball forte também. 2032, né? Quem sabe, né? Vamos torcer, né? Pegando o gancho aí que o Flávio está falando, você perguntou bastante dos países que são referentes e dos países da América, né? Canadá, da América do Norte, né? Canadá e Estados Estados Unidos. Unidos. Mas existem outros países onde o floorball está sendo desenvolvido de uma forma assim bem ampla, que é a Alemanha, A Coreia do a Sul. Coreia, o Japão. É mesmo? Uhum. Eles, Na Ásia. não, eles estão Estão trabalhando forte. bem à frente, assim. Uhum. Na própria Espanha, na França, nos países do Oriente Médio. Então, existem boas E os perspectivas jogos aí. nesses países são televisionados? Como é o público? Por exemplo, a final de Copa do Mundo, nesses quantas pessoas? 30 mil pessoas 30 assistindo. mil pessoas. casa cheia. casa Casa É cheia. cheia. ginásio, é É estádio? ginásio. Ginásio. Nossa Casa cheia. Senhora! Casa cheia. Bagunça é grande. Bastante gente É, mesmo, é né? bem, né? É que como todo mundo tem a cultura do jogo, né?
Na Finlândia tem muita questão daqueles bunker, né? Por conta da Segunda Guerra, né? Esses bunker, a grande maioria foi transformado em espaços de jogos, né? E o floorball faz parte de todos esses locais, né? Então o pessoal vive jogando, A prática é em praticando, né? massa, né? Massificada. Então é muito forte. Legal. Então acaba gerando um movimento forte, né? Legal, meus amigos. Então vamos para um momento histórico aí do floorball, nosso último quadro hoje. O que mais marcou vocês aí dentro dessa trajetória aí, difundindo a modalidade? O que foi mais emocionante para vocês? Mas existe bastante passagens aí. Vamos escolher uma É. principal. Tem momentos que marcam a gente nessa parte de fomento, né? Que nós estamos nesse movimento, né? De levar a modalidade, né? Recebemos um contato de um professor. Logo isso aí foi logo no começo do processo, né? Um professor lá de Maceió. E aí, vamos fazer o projeto aqui? Falei, cara, como que nós vamos até Maceió? Mas pra gente não tem não, né? Então pegamos o carro, eu, o Wagner e o nosso saudoso Elbert, Rapaz, parceiraço, viagem longa, hein? 36 horas de carro até Meu Maceió. Deus. Ficamos uma semana dormindo no alojamento debaixo do estádio Mané Garrincha. Mané, o Rei Pelé. Rei É, Pelé. Mané Garrincha em Brasília, É, desculpa. no Rei Pelé. Ficamos lá uma semana fazendo vivência, curso, capacitação, mas foi uma experiência fantástica. O Legal. difícil é depois. Falei, puxa, agora tem que, Voltar tem que 106 voltar. Né? horas. Foi uma loucura, foi uma aventura bacana, mas isso aí mostrou que pra gente não tem distância, né? Não tem barreira, não tem. Então isso aí marcou a equipe, né? E foi o mesmo movimento quando a gente foi para Gaspar também, né? Ficamos uma Sim. semana lá fazendo fomento, fomos para Brasília no mesmo movimento. Então, a ideia nossa, e essa viagem para Lagoas acabou fortalecendo o elo da equipe, né? Falar para a gente onde precisar ir, para a gente fomentar e É a gente questão de entregar, organização né? também, né? De buscar passar por um próximo nível para que a gente tenha condições de atender todas as demandas que certamente elas vão surgir, como estão Uhum. surgindo, né? A abertura em outros estados, outras cidades, é, que a gente tinha necessidade de se organizar a tal ponto de a gente poder atender essas demandas para cumprir o que a gente se propôs a fazer, né? Que é expandir o floorball para todos e sem fronteiras, Brasil que é o inteiro. slogan Uhum. que a gente usa. E como é que tá lá em Maceió? Foi dada continuidade? Professor lá, o professor Marcelo, ele Marcelo. vem trabalhando, né? A gente deixou um kit de material na época com ele. Não precisa até renovar esse material lá e vem fazendo um trabalho, né? Vocês levaram para uma escola lá, Lá então. ele é capitão de bombeiros lá. Ah, entendi. Então, como ele E dava é nas professor de escolas, educação é professor de física educação também, física também, então ele vai fazendo trabalho de fomento lá na região. E a gente, Legal. além dos colégios que a gente foi na universidade também. E como é que tá nas Foi bacana. universidades? Não dá para inserir Então, como hoje disciplina na grade do curso de educação física? seria fantástico, né? A gente leva muito como esportes coletivo, né, na grade. Nós estamos, em algumas universidades que a gente já vinha conversando, nós estamos criando, igual nós fizemos lá no início, quando iniciou todo esse movimento, a ideia é criar esses grupos de estudos dentro da universidade, para a gente ter encontros quinzenais ou mensais, para o pessoal jogar a modalidade, a gente discutir essa questão mais pedagógica e didática de como trabalhar o jogo, né? Depois avançar pelas questões táticas, a parte de arbitragem, né? Então agora tem uma universidade na Zona Sul, a gente está vendo uma aqui na Zona Leste, uma na região do Vale do Paraíba, né? Então a ideia é, Expandir, né? Ajudaria muito, né? Amanhã sem eu tô indo, dúvida. a gente vai fazer em Avaré também, a gente tem uma reunião amanhã em Avaré para levar o projeto para lá também. Então a ideia é criar um grupo De de estudo estudo. dentro da universidade para eles, né, ir fomentando a modalidade na região. Também tem todas essas questões, né? Porque Maravilha. a gente precisa ir criando discípulos, né, para poder ir, não dá para só a gente fomentar, né? Então a gente precisa passar esse conhecimento para outras pessoas poderem trabalhar com a modalidade. Ajudarem na difusão, Uhum, né? é É isso. isso. Mandurinha no faz verão, Não né? faz. Tá certo, meus amigos. Infelizmente a gente está chegando próximo aí do final do nosso programa.
queria pedir para vocês aí suas considerações finais, se vocês puderem deixar os contatos, as redes sociais de vocês, os telefones para ajudar aí na difusão, na divulgação do esporte. Eu queria agradecer também, né, já essa oportunidade de falar um pouco sobre o nosso projeto, né, e convidar, né, o pessoal que se interessou, quer saber mais sobre o projeto, quer conhecer como que a gente leva o equipamento, material, conhecer mais sobre o projeto do Recicla Esporte. Nós temos ações bacanas que nós vamos lançar futuramente aí. Temos alguns parceiros que vão nos ajudar nesse processo. Então, se você quer conhecer a modalidade, quer levar para a sua escola, para a sua universidade, para o seu clube, para o seu município, pode nos contactar. A gente deixa os nossos contatos aí à disposição para a gente poder levar o esporte, o floorball, para dentro da sua comunidade para poder praticar. E a partir de agosto, nós vamos fazer o campeonato de floorball, Campeonato Paulista de Floorball. Então, nós criamos a Liga Paulista de Floorball para organizar essa competição. E se você quiser participar com a sua comunidade, seja bem-vindo, né? A categoria vai ser acima de 15 anos, né? Mas eu não sei jogar o floorball, não tem problema, a gente vai ensinar. Então não tenho material, não tem problema, a gente vai levar o equipamento para vocês poderem praticar até a competição, né? Então a ideia nossa é fomentar mesmo, né? A gente colocou como um desenho de campeonato, né? Para poder estimular a prática, mas a ideia vai ser uma grande festa de competição, de participação. Então, participe conosco aí desse movimento. Primeiro eu quero agradecer novamente ao Fábio pelo convite, né? Parceiro de longa data, de alguns trabalhos agradeço, juntos. É louvável o trabalho que você desenvolve com o podcast, né? De aglutinar e trazer pessoas que são referências e que estão desenvolvendo trabalhos interessantes no campo esportivo, né? Eu quero parabenizar Tamo pelo junto, né? trabalho. Aos espectadores, só reforçando o que o professor Flávio colocou, só fazer uma chamada para vocês olharem nossas redes sociais, nossos Instagram, nós temos um canal no YouTube, temos a página também no Facebook e no LinkedIn. Entre em contato conosco, né? A gente vai deixar o nosso contato e a gente terá o maior prazer em tê-los aqui como parceiros, em fazer uma visita na sua escola, na universidade e se cumprir aí o papel de que todo esse movimento foi para que foi proposto, né? Que é levar o floorball para todos e sem fronteiras. Maravilha, meus amigos. Eu que agradeço aí a presença de vocês e parabenizo pela iniciativa, pela difusão de mais uma grande modalidade esportiva no Brasil. Pessoal, essa entrevista na íntegra a gente vai veicular no YouTube. Vocês também vão poder ouvi-la no Spotify. Nos sigam nas redes sociais. O Instagram do Caminhos do Ouro é caminhos_do_ouro_. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro.